Um garoto viking sobrevive a uma sangrenta batalha envolvendo seu povo. Ele é encontrado e criado pelos nativos americanos. Um dia, o seu vilarejo volta a ser ameaçado pelos vikings. Ele precisará unir forças e lutar contra o seu próprio povo, mostrando que está disposto a tudo para defender o seu atual lar. E aí, tecnólogo, tá ok? Se segura porque o recap de hoje é nervoso. Pathfinder, de 2007, mergulha de cabeça na mitologia dos guerreiros nórdicos e indígenas com uma história simplesmente incrível. E não é para menos. Afinal de contas, cultura dos antigos nórdicos e também dos antigos povos indígenas da América estão entre as mais interessantes de toda a humanidade. Vai dizer que não? Não sei. Seja como for, o filme de hoje é cheio de ação, pancadaria e muita emoção envolvendo essas duas culturas. Primeiro a gente conhece uma jovem indigena chamada Windtal. A menina está seguindo um cavalo branco e acaba encontrando os destroços de um barco viking, indicando que rolou uma batalha nervosa por ali. Ela vai explorar o barco e, em meio a muitos corpos, acaba encontrando um pequeno viking que deve ter no máximo uns 10 anos de idade. Ele está segurando uma espada assustado. A menina leva ele para a aldeia, mas os chefes nativos não querem aceitar o garoto por ser de outra raça. Some daqui, meu! Geral diz que a presença dele ali é um mau presságio, mas Windtal consegue convencer aquela galera a aceitar o garoto e fica responsável por ajudar ele a encontrar seu lugar na aldeia. O tempo passa e agora o filme pula 15 anos no futuro. Parece que deu tudo certo, porque o jovem viking tá lá de boas com a tribo e é querido e respeitado por geral. Ele recebeu da galera o apelido de Fantasma. Mas ainda que a maioria curta muito o cara, ainda tem aqueles que não gostam dele, como é o caso de Blackwing, um dos líderes guerreiros do lugar. A tribo também tem um cara que chamam de Pathfinder, que é tipo um líder que perdeu seu sucessor em uma avalanche e diz que está na hora de encontrar um novo líder digno para a tribo, porque sua hora tá chegando. Uma cerimônia começa a rolar na tribo para escolher um sucessor pro cara, mas o fantasma é expulso dela porque a galera acha que ele não é digno, já que não é um índio de nascença. Na dia seguinte, vários candidatos a líder da tribo partem em uma jornada para ver quem é mais indicado para isso. Inclusive Starfire, a filha do atual Pathfinder e a mulher mais linda da tribo, também vai para essa missão. Sem curtir a decisão de não poder se candidatar, Fantasma também parte na sua própria jornada e decide não voltar até que seja um guerreiro digno e aceito por toda a tribo. Tentando ajudar Fantasma, uma indígena amiga dele vai até a floresta pegar umas flores e plantas medicinais para ele levar na jornada, mas ela é agarrada por alguém que tenta dominar a jovem. Ela escapa e consegue fugir em direção à aldeia. Só que vai dar ruim porque são os vikings que voltaram. Sem perder tempo, essa galera vai para a vila e começa um verdadeiro massacre, já que os guerreiros saíram para a caçada do ritual. Longe dali, o fantasma escuta a corneta de guerra e corre para tentar voltar para a aldeia, mas já é tarde demais. Ele só consegue ver a vila queimando e ouvir os gritos dos moradores. Depois de um tempo, ele finalmente consegue chegar na vila. Só que tudo o que o jovem encontra são centenas de corpos e o lugar em cinzas. Entre a galera que foi descobrir se no céu tem pão, tá a Windtal, o que deixa ele triste e pistola. Ao mesmo tempo, perto da vila, os vikings estão obrigando o velho chefe Pathfire a lutar com um guerreiro deles só por diversão. Fantasma escuta os gritos e vai para lá. Ele vê tudo escondido e começa a pensar numa forma de resgatar Pathfire, mas é capturado e vê o velho indígena ser executado cruelmente. Depois disso, os vikings decidem que Fantasma também deve morrer, mas lhe dão uma espada para lutar e morrer com dignidade. Ele então consegue jogar terra nos olhos do seu oponente e vaza dali. Ele é perseguido por uma cambada de vikings, mas consegue se esconder. Nesse momento, um batedor viking está na beira de um lago procurando o rastro de Fantasma. Ele então emerge da água e pega o viking de surpresa e o manda de Americanas. Eu tô falecendo! Ele então pega o cavalo e continua em fuga, despachando meio mundo de vikings pelo caminho até dar de cara com outra galera. Ele é acertado por uma flecha, mas continua fugindo pela neve até cair de um penhasco numa cachoeira. Os vikings acham que ele morreu e vazam dali, mas logo vemos que ele sobreviveu à queda.
Na manhã seguinte, vemos um grupo procurando Fantasma perto da montanha. Essa galera era alguns indígenas que encontram o jovem ferido em uma caverna. Ele vê esse pessoal, mas antes de dizer ou fazer qualquer coisa, ele desmaia. Enquanto isso, os vikings seguem no rastro de outra aldeia para um novo massacre. Logo vemos Fantasma sendo cuidado pelo xamã da tribo dele e por Starfire, que sobreviveu porque estava na missão. Eles rezam para que ele se recupere. Na sequência, a gente começa a se ligar que a mina tem sentimentos por ele. O dia amanhece e a gente vê o Pathfinder daquela tribo falando com os guerreiros sobre a ameaça viking que voltou. É nesse momento que Fantasma aparece. Ele está recuperado e explica para a tribo que as flechas e lanças de madeira não são nada para as armas de aço dos vikings. Então toda a tribo resolve recuar e seguir para um lugar seguro, menos o Fantasma, que fica para conseguir sua vingança, mesmo que isso custe sua vida. E para ajudar ele nessa missão, um outro indígena chamado Jester fica do lado do cara. Ele era tido como bobo pela aldeia e quer conquistar respeito. Não longe dali, enquanto a tribo segue para outro lugar, Blackwing, o favorito para novo líder da tribo, descobre que Starfire abandonou o grupo e foi tentar encontrar e ajudar Fantasma. Com ciúmes, ele vai atrás dela e promete para a jovem que vai trazer a cabeça do líder viking como prêmio. Agora Fantasma e Jester chegam ao acampamento viking que está vazio porque a galera está ocupada fazendo outro massacre. Eles começam a armar uma emboscada para despachar todos quando chegarem. Só que nesse meio tempo, a Starfire chega no local, confessa o que sente por Fantasma e eles se beijam. Bom, o Home agora tem mais uma razão para atacar o terror nos inimigos. E aí, curtindo esse recap? Então, tecnólogo, vou ser sincero com você. Já que você já assistiu até aqui, bora ser um guerreiro honrado e dar um like aí nesse vídeo para outras pessoas verem as mesmas coisas que você viu. E se não é inscrito, se inscreve aí também. Pronto, você fez a escolha certa. Voltando para nossa história, agora o Fantasma começa a escutar os vikings voltando e, sem enrolar, já parte para a ação, logo mandando um viking de Americanas. Um grupo chega para ver o que rolou com o companheiro e caem nas armadilhas de Jester, sendo também despachados pelo Fantasma na sequência. Mas mesmo mandando uma dezena de vikings para a terra do pé junto, ainda restam mais de 100 lá. Seguindo com o seu plano, Fantasma chama a atenção da galera no meio do acampamento e durante a perseguição, ele leva os vikings para um poço que estava cheio de estacas. Só que quando essa galera estava prestes a cair no poço, Blackwing chega com seus homens e atrapalha a bagaça toda. O cara cai na armadilha e acaba salvando os vikings, que terminam de despachar quem estava com ele. Depois de voltar para o acampamento, os vikings encontram rastros de Starfire e tentam capturar a mina como prisioneira. Nesse momento, vemos Fantasma chegando no acampamento e vendo que Jester foi despachado dessa para uma melhor. Ele então encontra Starfire e eles tentam sair dali, mas aí aparece o líder viking chamado Gunnar, que começa a queimar Blackwing ainda vivo, que ainda tá vivo mesmo tendo caído na armadilha. É quando uma flecha vinda da mata atinge Blackwing e dá fim ao sofrimento. Era o Pathfinder de antes, que voltou para encontrar Starfire e os outros. Os vikings então vão em busca de quem disparou aquela flecha. Logo, os três começam a lutar bravamente contra dezenas de vikings. A galera tá em número maior e consegue prender todos. Então, eles penduram Pathfinder em uma árvore e amarram os braços e pernas aos cavalos, que correm e começam a arrancar os membros dele lentamente. Depois disso, Gunnar sabe que Fantasma é um viking de nascimento e dá pro jovem a chance dele se juntar ao grupo em troca da posição dos outros índios. Se ele não aceitar, o cara vai matar Starfire. Os vikings começam a agarrar Starfire e ele aceita a oferta. Alguns dias depois, Fantasma guia os vikings em uma falsa direção no topo de uma montanha, bem longe de onde estão os índios. Sabendo que é inverno e a neve toma conta do lugar, Fantasma leva eles na direção de um lago congelado. Por causa do peso das armaduras dos vikings, o gelo não resiste e se quebra. Isso faz com que geral caia na água e afunde. Fantasma também cai e tem uma visão de Pathfinder que dá para ele a conhecimento para transformar o desejo de vingança em algo mais nobre. Ele consegue subir e encontra Gunnar e muitos outros vikings que sobreviveram. Essa galera prende ele junto com a Starfire e diz
que se ele não levar eles para o lugar certo, vai matar os dois. Fantasma acaba aceitando e leva os vikings pelo topo da montanha, onde é possível ver a fumaça das fogueiras dos índios. Fantasma então nota que os vikings estão se amarrando uns nos outros para dar suporte. Então, ele taca uma pedra em um viking que estava na beirinha do precipício. O cara cai e leva muitos outros vikings amarrados nele juntos. Gunnar então ataca Fantasma para despachar ele por isso. Nesse momento, Starfire age e dá a chance para o Fantasma conseguir derrubar o resto dos vikings, inclusive Gunnar. Ele empurra a galera, mas acaba caindo junto, ficando preso nas pedras. Enquanto isso, as cordas com os vikings ficam presas em troncos de árvores. Mas por causa do peso das armaduras, Gunnar observa a corda partindo e resolve cortar ela para sobreviver, matando os outros vikings que estavam pendurados. Ele escala até o topo antes de Fantasma e começa a jogar pedras nele para tentar derrubar o cara. Mas a verdade é que Fantasma nunca quis subir, então ele começa a gritar com todas as forças para provocar uma avalanche no topo da montanha. Uma avalanche rola e manda de Americanas os poucos vikings que ainda estavam vivos. Agora só sobre o Gunnar para contar a história. Quando o Fantasma sobe, uma luta de vida ou morte começa, mas logo Fantasma consegue atravessar Gunnar com uma espada no peito. Antes de morrer, Gunnar diz que ele é um traidor do próprio povo. Fantasma responde que o povo dele é cruel e não merece viver, e depois lança Gunnar do precipício. O resto da neve da montanha desaba e provoca uma enorme avalanche, que é vista por toda a galera da tribo. Fantasma sobrevive e chega na aldeia dos índios, encontrando a sua amada Starfire, que tá lá. Nesse momento, todos se curvam para ele e o escolhem o cara como o novo nobre líder, Pathfinder, que aquele povo precisa. E assim terminamos o nosso filme. Pathfinder, ou Desbravadores, de 2007, é um filme simples e objetivo. Ele faz uma excelente reconstituição visual dos indígenas e dos vikings, com várias tradições e a cultura de cada povo. É claro que a obra nem tenta ser mais do que é um bom filme de ação com um bom drama. Pathfinder vai te distrair e te prender, e por isso é uma ótima pedida para uma noite leve de cinema. Bom tecnólogo, te ajudei poupando algumas horas do seu tempo? Tudo que eu peço é que você ajude as outras pessoas também. Sinta-se abraçado por mim. Assiste esse vídeo aí.